Olá pessoal, estamos agora na correção da meta 3. Na meta 3 você aprendeu sobre a tangente, você aprendeu sobre a reta tangente no ciclo trigonométrico. Você aprendeu que a reta tangente ela fica paralelo à reta do seno, né? Essa aqui é a reta tangente, essa aqui é a reta do seno. Ela fica paralelo, tá? Com a reta do seno. Pois bem, o exercício 1 da meta 3 pedia para você calcular a tangente desses ângulos. E para você calcular a tangente desses ângulos, é a mesma ideia do seno e do cosseno. Se eu tenho segundo, terceiro e quarto quadrante, faço o simétrico lá no primeiro quadrante e estudo o sinal. Pois bem, 120. 120 você já viu na correção da meta 2. 120 vai ficar mais ou menos por aqui, ó. 120 graus. Tá? 120 graus está no segundo quadrante, então temos que achar o simétrico dele lá no primeiro quadrante. Sempre para achar o simétrico, você acha o ângulo com o eixo X. Então esse ângulo aqui, 120 até chegar no 180 é isso, 60 graus. Isso significa que esse ângulo ele vai ser simétrico ao ângulo de 60 graus. E lembra que para você calcular a tangente, você tem que pegar esse cara e ir até a reta da tangente. Vai bater mais ou menos aqui. É só um esboço, tá? Não estou construindo, estou apenas representando. E que valor é esse aqui? É só você olhar na tabelinha aqui embaixo. Que a tangente de 60 é isso. Você sabe já cantar a musiquinha de Natal. Raiz de 3. Então aqui é a raiz de 3. Só que tem um detalhe. Esse ângulo de 60 está aqui. Né? O ângulo de 60. Para você calcular a tangente, basta você iniciar aqui no centro, desenhar uma linha reta até o ângulo e continuar até chegar na tangente. O de 120, você vai começar pelo ângulo, vai passar pelo centro. O que vai acontecer? Ele vai vir para baixo. Vai bater aqui. E você viu na aula sobre a tangente que aqui é o número 0, né? Aqui é o 0 na tangente. Para cá vai aumentando, fica positivo. Para baixo fica negativo. Como o 120 é simétrico ao 60, o que isso significa? Que aqui embaixo é raiz de 3, só que negativo. Então, a tangente de 120 é igual a menos a tangente de 60, que é menos raiz de 3, como você já sabe na tabela. Ok? Exemplo B, 180 graus. 180 graus está aqui, gente, ó, está aqui. Então, você tem que sair do ponto, né? Tem que traçar uma linha passando pelo eixo e essa linha tem que chegar lá na tangente. Vai cair aonde aqui? Aqui é o 0. O que isso significa? Que a tangente de 180 é 0. C, 210. 210 está em qual quadrante? Isso. 210 está aqui no terceiro quadrante. O ângulo formado entre o ângulo e o eixo X é de 30 graus. Muito bem. O que você tem que fazer? Achar o simétrico do 210 lá no primeiro quadrante. Que ficou, acho que um tanto óbvio, que é o ângulo de... É o ângulo de 30 graus. Para achar a tangente, você tem que começar aqui, chegar no ângulo e bateu na tangente. Ou seja, olha, repare que a tangente de 30 bateu aqui. E a tangente de 210 também vai bater aqui. O que isso significa? Que a tangente de 210 é igual à tangente de 30. E a tangente de 30, olhando a tabelinha, fica fácil. Raiz de 3 sobre 3.
Tangente de 90. 90 está aqui. Então, para você chegar na tangente, você tem que sair do centro, passar pelo ângulo de 90 e continuar até achar o eixo da tangente. Qual que é o problema? Que isso aqui está no eixo do seno. E vimos que o eixo do seno e o eixo da tangente, eles são paralelos. O que isso significa? Que eles nunca vão se encontrar. Então você nunca vai conseguir encontrar o eixo da tangente seguindo essa linha. O que isso significa? Não existe. Não existe a tangente de 90. 240. 240, ele está no terceiro quadrante. 240 aqui, é só você somar 30 aqui, né? Vai cair mais ou menos aqui. 240 graus está aqui. E ele forma um ângulo. Forma um ângulo com o eixo X de 60. Por que 60? Ora, óbvio. 180 até chegar no 240 acertou, 60. Para achar a tangente, você vem. Repare que ela vai passar também, ó, pelo 60 aqui, ó. Aí vai chegar lá na reta. O que isso significa? Significa que a tangente de 240 é igual à tangente de 60. Então isso aqui é igual à tangente de 60. E a tangente de 60, já fizemos aqui, é raiz de 3. Letra F, 3π sobre 2. 3π sobre 2 está aqui. Então você já sabe que você tem que passar pelo centro e pelo ângulo. Qual que é o problema? É o mesmo problema com o de π sobre 2. Só que o π sobre 2 vai para cima e esse aqui vai para baixo no eixo do seno. Nunca vai se encontrar. Então, não existe a tangente de 3π sobre 2. Letra G, 5π sobre 3. 5π sobre 3. π sobre 3, 180 dividido por 3 é 60. E 60 vezes 5 é 300 graus. Então, eu quero a tangente de 300 graus. 300 graus estará aqui. Veja, como é que eu sei que é exatamente aqui onde está passando a linha? Porque de 300 até 360 é 60 graus, não é? Isso, é 60 graus. Então, significa que o 300 ele é simétrico ao ângulo de 60 no primeiro quadrante, mas observa aqui, ó, que o 120 e o 300 está passando na mesma linha. Então, eles vão bater no mesmo ponto lá na tangente. Então, a tangente de 300 é menos raiz de 3. Exercício H. 3π sobre 4. π sobre 4, 180 dividido por 4. Já fizemos essa continha. É isso, 45. 45 vezes 3 é isso, 135. Então, eu quero saber a tangente de 135 graus. 135 graus vai estar um pouquinho para cá, né? Aqui, ó. 135 graus. Eu vou apagar o 120 só para ficar mais fácil de visualizar. Então, 135 graus. Para chegar até 180 é isso, 45. Então, aqui é 45. Isso significa que o ângulo de 135 ele é simétrico ao ângulo de 45 lá no primeiro quadrante. Aqui, né? Então, aqui ele é simétrico 45. O que isso significa? Você sabe que a tangente de 45 é... olha a tabelinha. Só que o 135, o que vai acontecer? Ele vai cair aqui embaixo. No menos 1. Então, vem aqui embaixo, né? Isso significa o quê? Que a tangente de 135 é menos 1. Então, aqui é menos 1. Né? Então, deixa eu apagar aqui. Já volto com o restante. Letra I. 11π sobre 6. π sobre 6 é 180 dividido por 6. 180 dividido por 6 é 30. Muito bem. 30. E 30 vezes 11 é 330. Então, eu quero saber a tangente de 330 graus. Tá? Tangente de 330. Ó, 300 está aqui. Então, você anda mais 30 para cá, né? Vai estar mais ou menos aqui, ó, 330. Tá? Só vou apagar aqui para ficar mais fácil.
Então, o ângulo entre o 330 e aqui é 30. Então, o simétrico do 330 é 30, tá? E isso significa o quê? O 30, ele vai aqui para cima, é raiz de 3 sobre 3. O 330 vai para baixo. Vai vir aqui, ó. O que isso significa? Vai na parte negativa. Então, ele é igual ao menos o tangente de 30, que é menos raiz de 3 sobre 3. Ok? Exercício 2, ele diz o seguinte. Se x é igual a 30 graus, calcule essa expressãozinha. Pois bem, basta, no lugar do x, você substituir por... Acertou, 30. Então, no lugar desse x, eu vou colocar 30 graus. No lugar desse x, eu vou colocar 30 graus. Aqui, ó, repara que dentro do parênteses eu tenho 2 vezes o x. Como o x é 30, 2 vezes 30, isso, 60. Cosseno de 4 vezes o x. 4 vezes x é 4 vezes 30, e 4 vezes 30 é isso, 120 graus. Menos seno de 2 vezes o x é 30, então vai ficar 60 graus. Agora é só vocês substituir nos valores. Vai ficar y igual 2 vezes seno de 30. Seno de 30, consultando a tabelinha, é isso, meio. Menos 4 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30, consultando a tabelinha, é isso, raiz de 3 sobre 2. Mais tangente de 60, consultando a tabelinha, muito bem, raiz de 3. Cosseno de 120. Lembra que a reta, aproveitando aqui, ó, a reta do cosseno é esse. O 120, como já está aqui, ele é simétrico ao 60. 60 está aqui. Então, na reta do cosseno, ele irá cair aqui. Olhando a tabelinha, você percebe que o cosseno de 60 é meio. Mas, como o 120 está para o lado negativo, então aqui vai ficar menos meio. Então, menos meio, menos seno de 60. Seno de 60, se você olhar a tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Ok? Continuando. Então, vai ficar y igual. Vai ficar 2 vezes meio. Então, ó, embaixo do 2 eu tenho o número 1. Vai ficar 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 2 é 2. Menos 4. Embaixo do 4 eu tenho 1. 4 vezes raiz de 3 é 4 raiz de 3. E 1 vezes 2 é 2. Mais raiz de 3. Sobre. E embaixo eu tenho o mesmo denominador. Então, repete o denominador e faz a continha de cima. Menos 1, menos raiz de 3. Ok? Então vai ficar y igual 2 dividido por 2 é isso, 1. 4 dividido por 2 e raiz de 3 sobre menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Continuando aqui, ó, vai ficar menos 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, fica menos 1, né? Estou devendo 2, pago 1, continuo devendo 1, continuo devendo 1 raiz de 3. Lembrando que 1 não precisa aparecer aqui. Sobre menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Repara que embaixo eu tenho uma fração. Então vai ficar, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do de baixo. Então vai ficar, o 2 está embaixo, fica em cima. E isso aqui está em cima, fica embaixo. Agora, só você fazer aqui a distributiva. Vai ficar 2 vezes 1, 2. Aqui é como se fosse um parênteses, né?
menos 2 vezes raiz de 3 sobre menos 1 menos raiz de 3. Tenho raiz embaixo, não pode, tem que racionalizar. Você já aprendeu que para racionalizar uma raiz onde ela está somando ou subtraindo um número, basta você multiplicar por isso aqui, ó. Ou seja, você pega o sinal do meio e troca. Se aqui era menos, fica mais. Tá? Então isso vai ficar igual. Continuando aqui, fazendo a distributiva, 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Menos 2 raiz de 3 vezes menos 1 vai ficar mais 2 raiz de 3. Menos com mais é menos, 2 vezes 1 é 2, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. 3 vezes 3 é 9 dentro da raiz. Aqui é um produto notável, gente, que vocês aprenderam lá no 8º ano. Claro que vocês lembram, né? Vai ficar esse vezes esse, ó. O que muda? Só o sinal de menos e mais. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos. Não importa a ordem. Então vai ficar o A é menos 1 e o B é raiz de 3. Então vai ficar A quadrado menos B ao quadrado. O A é menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos o B é raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. Então vai ficar igual. Ó, vai ficar menos 2. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, 4 raiz de 3. Menos 2 vezes raiz de 9, 3. Menos 1 ao quadrado, 1. E raiz de 3 ao quadrado, você já sabe se eu tenho quadrado e a raiz quadrada. Corta, fica apenas o 3. Então vai ficar. Aqui, gente, ó, vai ficar 6, não vai? 2 vezes 3 é 6. Então vai ficar menos 2 menos 6, vai ficar menos 8. Mais 4 raiz de 3 sobre menos 2, né? Que 1 menos 3 é menos 2. Repara que eu consigo simplificar por 2 todo mundo, ó. Tá? Então vai ficar assim, ó. Menos 4, 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E menos 2 dividido por 2 é menos 1. Toda vez que você divide por menos 1, lembra que dividir por 1 não muda nada. Dividir por menos 1 muda uma coisa. Acertou o sinal. Então fica mais 4 menos 2 raiz de 3. Ok, pessoal? Até a próxima.